Shalom, meus irmãos. Então, vamos falar hoje sobre o livro de Enoque. Muitos me pediram esse vídeo e, assim, para mim é um prazer falar sobre esse livro que tanto tem aberto o meu entendimento. E eu quero mostrar para vocês hoje, nas escrituras, o porquê que você pode ler ele sem medo. Porque muitos discriminam, dizendo que ele é apócrifo, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas, gente, ele é um livro inspirado pelo Criador, para a nossa geração. Então, assim, eu quero mostrar vários versículos bíblicos para vocês. A gente vai fazer um vídeo bem explicativo, tá? E no final eu vou te mostrar, e isso vai acender o teu coração, por que o Criador permitiu que esse livro fosse retirado e não estivesse no cânon bíblico. Então, gente, é incrível. Então, vamos lá. E o que é o livro de Enoque? É uma coleção de textos apocalípticos que nos revelam o passado e o futuro. Então, para você compreender sobre o final dos tempos, você vai ter que voltar ao início. Já até fiz um vídeo explicando sobre isso. Então, meus irmãos, por que isso? Porque Jesus, Yeshua, falou que próximo à sua segunda vinda, né, a sua volta gloriosa, os dias de Noé iriam retornar. Então, tudo que aconteceu nesse período antes do dilúvio vai voltar novamente. Então, o livro de Enoque é a chave para a gente ter em detalhes, né, a gente saber o que aconteceu nesse momento da história, que foram os dias de Noé. E além disso, além desse livro mostrar, nos revelar o passado, ele vai mostrar o futuro, porque é uma coleção de textos apocalípticos, assim como o livro de Daniel, assim como o livro do Apocalipse. Então, meus irmãos, nós vamos precisar ter esse conhecimento. E o livro de Enoque é a chave para a nossa geração. Até o século IV era comum entre os cristãos o livro de Enoque. O embrião da rejeição começou no século II com Júlio Africano e atingiu seu auge com Agostinho de Hipona. Porém, o posicionamento oficial que descredenciou o escrito de 1 Enoque foi no concílio de Laodiceia, no século IV. Os únicos nomes de anjos reconhecidos como sagrados seriam de Miguel, Gabriel e Rafael, afastando assim 1 Enoque, que cita vários nomes de anjos. Mas entenda que o Pai, o Criador, permitiu essa exclusão por um propósito. Inclusive, meus irmãos, Lutero tentou remover a Epístola de Hebreus, Tiago, Judas e o próprio Apocalipse, só que estes o Pai não permitiu que fossem retirados. E o livro de Judas foi muito rejeitado no período, ele foi muito atacado por diversos estudiosos, teólogos, e houve uma grande discussão sobre a sua canonicidade. E por quê? Porque ele citava literalmente 1 Enoque. Todos falavam a mesma coisa, Judas cita Enoque. E como eles não queriam que o livro de Enoque entrasse no cânon bíblico, por que colocar Judas? Só que o nosso Criador escolheu Judas com esse propósito, para trazer à nossa geração o entendimento de Enoque, através dos seus escritos. Durante 15 séculos, as igrejas não tiveram contato com esse livro, ainda que os primeiros cristãos o tenham utilizado. A sua redescoberta há 200 anos nos trouxe esse conhecimento novamente, de um livro tão antigo quanto alguns do Antigo Testamento. Ele foi considerado um dos mais importantes escritos judaicos do período do Segundo Templo. Enoque conecta os textos do Antigo Testamento e do Novo, nos dando as chaves para o final dos tempos. Vários fragmentos aramaicos encontrados nos manuscritos do Mar Morto são uma prova de que o livro de Enoque era conhecido por judeus e pelos primeiros cristãos. Os autores do Novo Testamento usavam referências de Enoque. A partir do século IV, ele praticamente desapareceu, mas permaneceu canônico na igreja cristã etíope. Por que Enoque etíope? Porque a versão mais antiga e completa foi encontrada no idioma etíope. O fato do livro de Enoque ter permanecido como escrito relevante para o ensino dos cristãos etíopes ocorreu porque, diferente da Igreja Católica, que discutiu sobre a importância do escrito, culminando com a rejeição do mesmo, tal debate não aconteceu na Igreja Etíope, que continuou a ter estima por 1 Enoque. E como é que chegou na Etiópia, né? Como o evangelho apareceu por lá? Existem algumas teorias, entre elas que foi através do eunuco etíope, ou através de Mateus, que segundo Orígenes foi o apóstolo dos etíopes, ou mesmo através de comerciantes e viajantes. O que essas teorias têm em comum é que todas defendem que o cristianismo chegou à Etiópia no primeiro século, no período apostólico. Nesse período aconteceu a produção de cópias dos escritos judaicos e cristãos em larga escala no território etíope, entre eles o livro de 1 Enoque. Em 1773, o viajante James Bruce levou para a Europa cópias do texto etíope. Depois da sua tradução, a obra voltou a despertar interesse do mundo ocidental. Ele encontrou 3 cópias. Uma ele apresentou ao rei da França em Paris,
A segunda foi entregue um ano depois à Universidade de Oxford e a terceira cópia foi mantida com ele. E os 3 manuscritos marcam o início dos estudos modernos do livro de Enoque. Em 1947 foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. Entre os milhares de fragmentos estão 21 manuscritos de Isaías, fragmentos de todos os livros da Bíblia hebraica, com exceção de Ester, e mais de 140 fragmentos de Enoque. E por que isso é importante? Porque esses fragmentos encontrados provam a autoridade que o livro tinha em círculos judaicos e entre os primeiros cristãos. Baseados nesses fragmentos, os pesquisadores são unânimes em defender que o livro foi escrito originalmente em aramaico, ou pelo menos a maior parte dele. E após essa descoberta do Mar Morto, ficou claro que o grego era uma tradução do aramaico. E então, meus irmãos, o prestígio que o primeiro Enoque alcançou também pode ser percebido nessa preocupação dos judeus em traduzir o escrito para o grego, certamente com o intuito de influenciar o maior número dos seguidores do judaísmo, uma vez que existiam aqueles já helenizados, familiarizados com este idioma, não entendendo o hebraico e o aramaico. Então, gente, nessa primeira parte do vídeo eu quis mostrar para vocês como o livro de Enoque chegou até nós. Então eu passei a parte histórica e mostrei também como os primeiros cristãos o utilizavam. Eles estudavam, liam, e as descobertas dos manuscritos do Mar Morto provam isso, né? Que ele era muito utilizado nos círculos judaicos, nos círculos cristãos, e ele era tido como grande autoridade, é tanto que quiseram traduzir para o grego, demonstrando a preocupação de levar essa mensagem para outras pessoas. E agora nós vamos para as escrituras. Eu vou mostrar para vocês que alguns autores do Novo Testamento, eles reconheciam e consultavam o livro de Enoque. E assim, a gente vai iniciar, é óbvio, por Judas, né? Porque Judas foi um livro que foi totalmente perseguido. Não quiseram que ele entrasse no cano, porque justamente ele cita abertamente o livro de Enoque. E aí nós vamos iniciar falando sobre essa epístola maravilhosa, porque Judas, gente, ele foi separado para validar o livro de Enoque para a nossa geração. Isso é muito claro. E agora você vai entender o que eu estou falando. A gente vai iniciar, gente, lendo 1 Enoque, capítulo 1, versículo 9. Eis que ele vem com suas miríades de santos para executar juízo sobre todos, destruir todos os ímpios e condenar toda a carne, por todas as suas obras de impiedade que eles praticaram e palavras duras que falaram, e por tudo que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Agora vamos em Judas 1, versículo 14. Acerca destes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Eis que o Senhor vem com suas santas miríades para executar juízos contra todos, condenar todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que praticaram e por todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, gente, eu acabei de ler para vocês, é simplesmente um copia e cola do livro de Enoque. Isso aí não existem dúvidas, né? Agora a gente vai ler no capítulo 1, a partir do versículo 7. Os anjos que não guardaram sua origem, mas deixaram sua própria habitação, ele reservou sobre trevas, em cadeias eternas, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, de modo semelhante a eles, tendo se prostituído e ido após carne de outra natureza, foram postas como exemplo, recebendo a pena do fogo eterno. Agora vamos esmiuçar, gente, vamos entender o versículo. Os anjos que não guardaram sua origem, mas deixaram sua própria habitação. Foram sentinelas, né, que deixaram o celestial, os céus, e vieram à terra e se corromperam com mulheres. Ele reservou sobre trevas em cadeias eternas, para o dia do grande juízo. Fala aqui, ó. Assim como Sodoma e Gomorra, de modo semelhante a eles, os anjos se prostituíram. Então, está dizendo que os anjos se prostituíram, da mesma forma que Sodoma e Gomorra. E ido após carne de outra natureza. Mulheres, vocês estão entendendo? Tá muito claro, gente, o que aconteceu no período antediluviano. Judas está descrevendo à luz sobre a ótica de Enoque. É muito claro. Então, e aí a gente vai ler agora Enoque. Vamos lá. Enoque 12, 4. Enoque, escriba da justiça, vai e diz aos vigilantes do céu, os quais, deixando o alto céu, assim como Judas fala que eles deixaram sua própria habitação, e Enoque diz que eles deixaram o próprio céu, o alto céu, o estado de santidade eterna, profanando-se com mulheres, assim como Judas diz que eles se prostituíram e indo após carne de outra natureza.
E Enoque fala que eles profanaram-se com mulheres e fizeram como os filhos da terra. Assim também eles próprios fizeram e tomaram para si esposas. E também Enoque, capítulo 15, versículo 3 diz assim: porque deixastes o alto céu, assim como Judas falou, né, que eles deixaram sua própria habitação, santo e eterno, e deitando-se com mulheres, vos profanastes com as filhas dos homens e tornaste para vós esposas. Como as filhas da terra fizeste, gerando para vós os filhos, os quais são gigantes. E aí vou citar para vocês agora uma passagem que muitos usam para refutar essa questão dos anjos com as mulheres, que diz assim, Mateus: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Então, muitos usam essa passagem para dizer que os anjos são assexuados, então não existe lógica nenhuma deles terem, né, se corrompido com as mulheres. Mas aí a gente precisa, então, agora compreender o que está escrito, né? Gente, nessas passagens falam de anjos que habitam nos céus. Então, realmente, os anjos que habitam nos céus nem se casam, nem se dão em casamento. Mas no livro de Judas e no livro de Enoque mostra, como eu já citei para vocês agora em versículos anteriores, que esses anjos deixaram o que, gente? Sua habitação celestial. Eles deixaram os céus e vieram à terra. Então, esse versículo não interfere em nada em toda essa questão do livro de Enoque, porque eles deixaram os altos céus, deixaram a sua habitação celestial. E aí a gente lembra, né, daquela passagem de Gênesis 18, que fala assim: Abraão tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs diante deles, dos anjos, e eles comeram. Então o anjo precisa comer? Não, gente, mas eles estavam aqui na terra, em uma missão para dar uma mensagem para Abraão, e eles comeram. Então os anjos lá dos céus, eles não se casam nem dão casamento, mas eles vieram aqui à terra, se corromperam, deixaram os altos céus. Então, gente, não dá para usar esse versículo para refutar Enoque. Agora nós vamos ler 2 Pedro 2,4. Pois se Deus não perdoou anjos quando pecaram, mas lançando-os no tártaro, entregou-os à cadeia de trevas, reservando-os para o juízo. Então, gente, anjos aprisionados nas trevas, não existe essa menção em nenhum livro do Antigo Testamento, nenhum dos profetas falou sobre isso, somente Enoque. Então me responde, da onde Pedro tirou isso? Ele tirou do livro de Enoque, porque ele conhecia, ele consultava, assim como Judas. E aí, o Tártaro, o que é, né? É o mundo inferior da mitologia grega, onde os titãs foram aprisionados por Zeus. Entenda que todas as culturas dos povos antigos, eles retratam, né, através das suas mitologias, o que aconteceu nesse período antediluviano. Então, esses titãs correspondem aos 200 sentinelas. E aí, agora a gente vai ler Enoque 10, a partir do versículo 4. E disse Rafael: amarra as mãos e os pés de Azazel e lança-os nas trevas. Faz um buraco no deserto e que está em Dudael e lança-o lá. E coloca-o debaixo de pedras pontiagudas, ocultando-o em trevas. E que ele habite lá eternamente e cubra o seu rosto para que não veja a luz. E no dia do grande julgamento leve-o para o fogo. Então, gente, Pedro citou Enoque sobre essa questão dos anjos serem presos nas trevas. Existem vários versículos de Enoque que mostram isso. E aí a gente fala assim, né? Eu sempre fiquei questionando. Porque Pedro fala assim: pois se Deus não perdoou anjos. Mas Deus não perdoou anjos? Como assim? Eles pediram perdão para eles não serem perdoados? E aí a gente vai ler Enoque 13. E eles me pediram, né, para Enoque, os anjos, para redigir uma petição para que eles tivessem perdão e para que eu levasse para eles a petição diante do Senhor do céu, já que não mais podiam calar, nem erguer seus olhos aos céus, devido à vergonha pelos pecados que cometeram e pela sentença que tiveram. Então, gente, os anjos se arrependeram. Sim, os 200 sentinelas, depois que eles receberam a sentença, né, houve um chororô, houve um arrependimento, eles pediram para Enoque falar com o Senhor, né, com o Criador, e fazer uma petição. Só que essa petição não foi aceita. Então, gente, quando Pedro fala que Deus não perdoa anjos, é porque Enoque está explicando. Eles pediram perdão, mas não foi aceito. Agora nós vamos falar sobre a carta aos Hebreus, porque lá também o autor cita o livro de Enoque. E a gente vai iniciar lendo Hebreus 2,16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Você já parou para pensar sobre esse versículo?
Aqui tá falando que o Criador não socorre anjos. Então é o quê? Os anjos que caíram com Satanás, aquele um terço? Em qual momento mostra que eles pediram socorro ou se arrependeram? Nenhum momento. Aqui está falando claramente dos 200 sentinelas, que pediram perdão ao Criador depois da sentença, só depois, né? Que eles receberam a sentença e eles se arrependeram. E aí, em 1 Pedro, como já li para vocês, mostra, né, que o Senhor não perdoou esses anjos, porque eles se arrependeram. Isso é citado claramente em Enoque. Então, o autor da carta dos Hebreus tinha esse entendimento do que aconteceu nesse período. E é tanto que fala aqui, mas que o Senhor socorre a descendência de Abraão, que ele socorreu através de quem? Através de Noé, através da arca. E aí, para a gente confirmar ainda mais esse entendimento, vamos lá, em Hebreus 2:9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Gente, no livro das parábolas de Enoque, o Criador ele é citado constantemente como o Senhor dos Espíritos. E é tanto que a primeira vez que eu li o livro eu fiquei, que estranho, Senhor dos Espíritos. Mas depois que eu entendi que a carta aos Hebreus também faz essa referência, né, o Pai dos Espíritos, então eu achei, não, então tá tranquilo. E aí, gente, isso só mostra que ele conhecia Enoque, porque ele cita que o Senhor não socorreu anjos, ele cita a referência de Enoque ao Pai dos Espíritos. E aí, o que você tá esperando para tirar as vendas dos seus olhos e acreditar no livro de Enoque? E agora a gente vai continuar, porque agora eu vou citar o nosso Messias, né, Yeshua, porque ele também citou o livro de Enoque, citações desse livro. E a gente vai iniciar lendo Mateus 22:13, na parábola das bodas, que fala assim: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Em Enoque 10:3 fala: amarra Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas. Então, nada a ver, né? É só uma coincidência, né, do que o Messias falou. Ou ele está citando explicitamente o livro de Enoque. E aí, gente, como eu citei para vocês no início do vídeo, o final dos tempos está ligado ao princípio. Então, no livro de Enoque é explicado sobre o período antediluviano e ele vai terminar na grande tribulação, nos ais. Como assim? Gente, o livro de Enoque é dividido em 5. O livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. Então, nessa última epístola, ela termina com os ais. Ai de mim, ai daqueles. E a gente faz a conexão com Apocalipse 9:12. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então, tudo está conectado. E aí, no livro de Enoque mostra que os anjos foram presos, e no livro do Apocalipse mostra o quê? Que os anjos serão libertados. E agora, gente, eu vou falar para vocês o porquê que o Criador, que Yahweh, permitiu que o livro de Enoque não ficasse no cano bíblico. Por que ele foi retirado? Porque tentaram retirar Apocalipse, Judas, como já citei para vocês, mas eles permaneceram. E por que logo Enoque, que também é um livro tão incrível, com tantas revelações, tão precioso, foi retirado? Existe um porquê. E aí eu vou te responder lendo Enoque capítulo 1. Os anjos proporcionaram-me a visão dele, e é deles que eu aprendi tudo. Por meio deles também me foi dado compreender as coisas que pude ver, mas não em relação à geração presente, mas sim em relação à geração futura. Então, o livro de Enoque era para uma geração futura. E qual é essa geração? É a nossa. Nós somos essa geração. O livro de Enoque é para nós. Ele ficou durante mais de 15 séculos escondido dos cristãos, mas ele voltou novamente. Por quê? Gente, eu me arrepio, porque era promessa. O Criador tinha os seus propósitos. Este é o livro escrito por Enoque. Enoque escreveu realmente esse ensinamento completo da sabedoria. Sabedoria que é digna de louvor de todos os homens e juíza de toda a terra. Para todos os seus filhos que hão de morar neste mundo e para gerações futuras, obediente à justiça e à paz. Então, nós somos essa geração futura. Esse livro foi escrito para nós. Então, por isso que ele não foi entregue antes, gente. Esses 15 séculos que ele ficou aí oculto,
sabe? Não era para aquelas gerações, era para a nossa. Por isso que ele veio à tona, por isso que esses manuscritos do Mar Morto, tudo aconteceu. E aí agora eu vou explicar para vocês as 10 semanas. Gente, não dá para falar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Esse aqui pede um vídeo à parte. Mas eu quero falar para vocês, por exemplo, ó, na segunda semana mostra que surgirá a grande maldade. E nessa semana acontecerá o primeiro dos fins, que foi o quê? O dilúvio, né? Porque o dilúvio foi o apocalipse do mundo antigo. E aí, gente, vai se passando, né, todas as semanas, porque todas elas refletem um período da história, que vai de Abraão, que reflete Moisés, Davi, os reinos divididos de Israel. E aí nós entramos na 7ª semana, que diz assim: depois, na 7ª semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão seus atos, mas todos eles atos de apostasia. No final daquela semana, serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça, para receberem um esclarecimento cétuplo sobre toda a sua criação. Então, o período que nós estamos vivendo é o final dessa semana, da 7ª semana. Da onde serão selecionados os justos, a igreja, os santos, os cristãos, que receberão um esclarecimento cétuplo, 7 vezes mais, sobre toda a criação de Yahweh. Então, todas as verdades que nos foram ocultas, gente, eu me emociono, não sei se você, mas me sobe uma alegria no espírito. Então, tudo que foi nos ocultado, tudo que o sistema mentiu, enganou, vai ser nos revelado. Esse conhecimento cétuplo. Por quê? Porque na 8ª semana será entregue uma espada para os santos julgarem os ímpios. Então, antes de ser entregue essa espada, será necessário o verdadeiro conhecimento. Então, nós estamos nesse período da história. Então, por isso que o Criador permitiu que o livro fosse retirado, gente, porque era para a nossa geração. Então, durante tantos séculos esse livro ficou oculto, mas agora está vindo com força total, porque é profético. E nós vamos precisar ter esse conhecimento. Então, eu e você fazemos parte desse exército do Criador que ele tem levantado, que ele tem selecionado nessa última semana, extraídos da planta eterna da justiça, que é quem? Yeshua, é o nosso Salvador. Nós estamos sendo extraídos dessa planta, que é Jesus, para recebermos todo o esclarecimento de tudo. Então, vocês entendem? Vocês sentem o fogo do Espírito ardendo no coração de vocês? Depois, gente, não tem como você receber toda essa informação e continuar da mesma forma. Então, é um tempo da gente ler as Escrituras como nunca antes, estudar o livro de Enoque, porque o Criador quer nos usar nesse período da história. Então, meus irmãos, eu espero ter aberto o entendimento de vocês quanto a esse livro tão precioso, que é o primeiro livro de Enoque, o Etíope. Eu espero que vocês tenham compreendido, porque ele é palavra do Altíssimo para as nossas vidas, assim como Apocalipse, assim como todos os livros que estão no cânon bíblico. Então, assim, que você tenha essa compreensão, estude ele como palavra do Eterno e divulgue ele também. Porque esse esclarecimento cétuplo, isso vai ser divulgado, essas verdades do Eterno que vão vir para a nossa geração, já estão aí, elas precisam ser divulgadas e nós fazemos parte disso. Então, me ajude a divulgar esse vídeo, exponha para o máximo de cristãos possíveis, porque a igreja precisa acordar e precisa estudar e precisa sair dessa dormência, né, que o sistema colocou, tá? E você também estude e comece a divulgar, abra a tua boca e divulgue o livro de Enoque. Então, esse é o momento e esse é o tempo. Então, é isso, gente. Fiquem na paz do Eterno.